qualquer outra pessoa no 14 bis talvez não teria voado. Sim. Entendeu? Quando a gente faz... Agora vamos pra pergunta anunciada. Tava já até esquecendo dela. Quem que inventou o avião? Eu. Santos do... Por essa você não esperava. Eu não esperava. Foi Santos Dumont ou foram os irmãos Wright? Vamos lá. Vamos lá. Não puxa saco pra brasileiro, não, hein? Você tem tempo? Porque você tá fazendo um documentário sobre Santos Dumont, que eu quero muito ver. Acho que essa é uma história que precisa ser bem contada. Precisa. E não está bem contada. O brasileiro precisa saber disso. O brasileiro precisa saber. É. Né? Tanto que quando eu te contei a história, que quando eu falo de Santos Dumont na época da votação pelo maior brasileiro, as coisas básicas sobre Santos Dumont eu tava percebendo que ninguém sabia. Sim, Né? sim. Mas vamos lá, quem inventou o avião? Bom, não existe um inventor específico de um cara que um dia acordou, olhou pros correu já, pássaros. hein? Eu vou confessar, por isso que eu perguntei se você tem tempo. Na Grécia Antiga, né? Porque um avião ele foi um resultado de trabalho de muito tempo até chegar naquele momento que o Santos Dumont fez o voo do mais pesado que o ar. Então, que ano que ele fez o primeiro voo? 23 de outubro de 1906. Só, pra gente se localizar no tempo. Esse é Porque o... falam que os irmãos Wright voam em 1903. Vou chegar lá. O Santos Dumont, ele tem registro, isso foi, né, a França era o país mais pujante naquele momento, era a capital do mundo, né, era a França, e ele fez o primeiro voo lá, em 23 de outubro de 1906, e foi o primeiro voo registrado, o primeiro voo que ele voou com mais pesado que o ar, decolando do solo com os meios próprios, sem depender de nada. Certo. Aí muita gente vai falar, mas os irmãos Wright voaram em 1905 e tem filme deles manobrando já um avião em 1905. Não, isso não foi em 1905, não existe nenhum registro que fala isso foi em 1905. Mas existem registros que falam isso foi em 1908. 1908, meu amigo, as pessoas na Europa já estavam cruzando o Atlântico, nem tanto, já estavam voando, né? Agora, os irmãos Wright, evidentemente, tiveram uma participação muito importante na aviação na parte aerodinâmica. Foram eles que viabilizaram o avião fazer curvas de forma mais eficiente, usando os 3 eixos do avião, que a gente chama de eixo lateral, longitudinal e vertical, né? O famoso XYZ. Exatamente. É que, né? Falando isso pro pessoal, desculpa te cortar de novo, isso, por causa da computação, videogame, esses 3 eixos parece que é uma coisa muito óbvia. Mas não era. Não era. Não era. Exatamente. Você movimentar algo em relação a 3 eixos. Exatamente. Isso. Porque já existiam carros naquela época e carro é 2 eixos. Sim. Você não tem o terceiro de arfagem, né? Os irmãos Wright contribuíram muito com isso, de achar torção de asa ou criar uma forma como o aileron para o avião fazer um movimento de rolagem, né? Eles contribuíram muito para a aerodinâmica de hélices, né? Então, a aerodinâmica da hélice do Flyer era muito melhor se a gente comparar com a aerodinâmica que o Santos Dumont usou na hélice do 14 bis. Agora, eles não voaram primeiro, né? Não voaram, nem foi primeiro que o Santos Dumont. De 1903 não existiu? O de 1903 existiu, né? 17 de dezembro de 1903. Porém, eles voaram em uma superfície de areia. Então, por isso, eles precisaram criar um trilho para o aeroplano deles deslizar de uma forma... Porque na areia, sem condições, né? Não ia funcionar. É difícil andar na areia. Eles usaram um motor de 12 HPs. Menor do que de muitos karts que a gente tem por aí. Então, assim, relação peso-potência para transportar uma pessoa... Esquece. Não tem como. Não tem. Mas os irmãos Wright usaram um sistema de correia, duplicaram a hélice, a aerodinâmica de hélice deles era realmente muito boa? Era muito boa, mas 12 HPs não vai. Sim. Não vai, tá? E eles usaram um sistema de contrapeso para o avião atingir uma velocidade mais rápido, mínima de sustentação, com a intenção de que, beleza, ele decola com essa velocidade e o motorzinho de 12 HP sustenta na inércia. Nem isso o motorzinho de 12 HPs era capaz de fazer. Então muita gente fala assim, pô, então se catapulta não é avião, então os aviões que operam em porta-aviões não são aviões. Não, completamente diferente. Não, amiguinho, deixa eu explicar pra você. O avião ele tem que pelo menos sustentar o voo. Exatamente, o deles não sustentava. Não. Porque se valeu dele, eu tinha... Depois eu vou passar a visão que eu tenho. Mas, por exemplo, tem registros, já vi registros de pipas de chineses que eles utilizavam para vários motivos. Inclusive, eles utilizavam pipas para direcionar tropas ou para dar comandos para tropas. E a pipa tem sustentação. Isso, entre outras coisas. E há relatos,
não sei se isso aconteceu, mas há registros de pipas tão grandes que sustentavam homens. Isso eu não sei. Lembrando que era um chinesinho, então, era um cara bem pequenininho. E usava esse cara pra enxergar, tipo, além de muros e tal, né? Sim. Então, se vale a dos irmãos Wright, vale a desse do chinês também, da pipa. Inclusive, o que acontece? Naquele momento, em 1903, o planador já tinha voado. O homem já tinha voado mais pesado que o ar. De planador é de que ano? Planador é da década de... É do século XIX, em meados do século XIX. Que o cara pulou de um lugar lá alto e tal. Tem a questão do Otto Lilienthal, que fez o primeiro voo sustentado e tal, que foi antes ainda. Mas assim, o que eu quero dizer é, os planadores, eles já voavam. Você ter uma estrutura com asa, com uma pessoa dentro, e descer de colina ou voar contra o vento... Esse cara era macho, a gente tem que falar que esse cara era macho. Existia. Isso já voava. Sim. Aviões não tripulados, aeronaves não tripuladas com motores a vapor também já tinham voado no século XIX. Então, o mais pesado que o ar motorizado também já tinha voado no século XIX sem uma pessoa dentro. Entendi. Então, os irmãos Wright, eles contribuíram nessa questão aerodinâmica, mas eles não conseguiram fazer uma aeronave com peso-potência suficiente. Então, o contrapeso fazia com que eles tinham uma velocidade suficiente, o motorzinho girava ali, ele fazia o voo, com motor ou sem motor, aquele negócio ia voar de qualquer jeito, e ia pousar lá na frente. Como eles fizeram isso inúmeras vezes com o planador descendo colina. O avião deles nem decolava e nem sustentava voo. Não sustentava voo. Era um planador com um motor de 12 HPs. O tempo foi passando, veio essa história do 1905, que foi mais pra frente, e os próprios americanos consideravam os irmãos Wright uns charlatões, porque tudo que eles divulgavam, eles não chamavam ninguém pra acompanhar o feito, eram ou testemunhas deles mesmos ali, eles só faziam relatos escritos com uma foto ou desenhos técnicos. Certo. Então, assim, ou desenhos técnicos, não, desculpa. Ou desenhos de alguém que olhou e desenhou o que os caras fizeram. Certo. Então não tinha filme. Filme já existia na época. Sim. Ninguém filmava, ninguém já fazia há um bom nada. tempo. Exatamente. Eles correram de vários campeonatos entre 1903 e 1906 dentro do próprio Estados Unidos. Campeonatos de voo, porque era um fomento mundial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, de o mais pesado que o ar voar pela primeira vez. Balões já voavam, dirigíveis já voavam. Então, na Europa, principalmente na França, eles fomentavam muito, davam prêmios para quem fizesse o voo. O Santos Dumont, ele voou mais pesado que o ar, não só porque ele era um inventor, um cara, um gênio na época e tal, mas é porque ele estava participando de um campeonato. O 14 bis é o resultado de uma máquina que ele fez para ganhar um campeonato. Se o Santos Dumont não voasse naquele momento, no dia 23 de outubro de 1906, alguém ia voar logo depois. Então ele foi o primeiro porque ele estava naquele campeonato, ele construiu aquele negócio, ele tinha um amigo que construía motores, ele pediu para o amigo construir um motor sob medida para o 14 bis de 50 HPs, que é o Antoniette. E o Santos Dumont tinha uma grande... nem carro tinha naquela época. Que nem carro tinha naquela época. Você pegava o Ford modelo T, era bem menos. Então... E o Santos Dumont tinha uma grande vantagem que era um chassi de grilo. Ele era minúsculo, ele tinha 1,49 m, acho que ele não chegava a 1,50 m. Ele era magrinho, ele era leve. Então ele tinha a estrutura perfeita para voar. Qualquer outra pessoa no 14 bis talvez não teria voado. Sim. Entendeu? Quando a gente faz carros para campeonatos de consumo, de combustível... que chegamos a fazer 400 quilômetros com 1 litro. Sim. Que a gente, 400 quilômetros com litro, claro, é plano e tal, não sei o quê. A gente, na CNTP, né? Exatamente, na CNTP. A gente bota a mulher. Pega uma menina, porque pega é mais 35 quilos, que tem 1,40 m, a gente nunca bota homem pra pilotar o carro. Exatamente. Então, ele tinha um biotipo perfeito para aquilo que ele se propôs a fazer. Os irmãos Wright, não. Os irmãos Wright não tinham motores suficientes, tinham aerodinâmica. Tanto é que eles voavam com seus planadores. Eles já voavam com o planador, né? Agora, motorizado, decolando sozinho, sustentando o voo, isso não aconteceu. Ah, mas o 14 bis também voou pouco tempo, ele não sustentou o voo por muito tempo. Tudo bem, mas ele saiu do chão sozinho. Então, qualquer coisa que eu dar aquele impulso, um avião de papel que eu jogar, ele vai. Entendeu? Então é a mesma coisa. O planador voa por quê? Porque tem alguma coisa puxando. Que sozinho ele não vai. Né? Então, isso foi passando na história, eles correram de vários campeonatos dentro do próprio Estados Unidos, veio o acontecimento de Santos Dumont em 1906, foi só em 1908 que esses caras começaram a aparecer. Olha aqui a máquina que a gente tem, ó, que a gente já tá voando há 5 anos. Amigo, peraí.
Os Estados Unidos nunca reconheceram esses caras. A própria imprensa americana nunca reconheceu. Até que pós-guerra... hoje eles se conhecem. Então, por quê? Pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e aliados ganharam a guerra, não sei o quê. Além de tudo que os caras já conquistaram, eles tinham que criar um pioneiro. Afinal de contas, a Segunda Guerra Mundial foi a guerra da aviação. Foi onde o avião, de fato, foi usado para... Então, eles resgataram essa história em 1948, que 45 anos antes, 2 irmãos lá daquela região dos Estados Unidos voaram, tal. Então, foi 45 anos depois que os Estados Unidos começaram a transformar essa ideia em um pioneirismo, de fato. Então, de novo, eles têm a participação, eles ajudaram muito na aviação, mas eles não fizeram o voo do mais pesado que o ar. A história que você tem inúmeros relatos sobre isso aí. Sim. Principalmente sobre os irmãos Wright. Então eu já li até razoavelmente bastante sobre os irmãos Wright. E o que se fala sobre essa história é o seguinte. Santos Dumont diz que era um cara que gostava de glamour. Sim. Ele era um homossexual. Sim. Não tem uma prova dessa informação, mas não tem uma foto dele beijando o outro cara. Mas o cara disse que era um homossexual e que ele gostava muito de glamour. Ele gostava de aparecer e tal, tá na imprensa. Sim. Conta até a lenda que ele cometeu suicídio porque caiu no ostracismo. Então é o que eu já li, né? Que como ele caiu no ostracismo, não era mais reconhecido e tal, ele teria cometido suicídio por causa disso. Sim. Que são duas coisas do fato de ser homossexual, que nada que desabone, tá? Estou contando a história. O fato de ele ser homossexual e de ter cometido suicídio são duas coisas básicas que poucas pessoas sabem disso no Brasil e eu já acho estranho. Conta a história sobre os irmãos Wright que eles tinham muito a visão de negócios. Sim. E por eles terem a visão de negócio, eles não queriam que ninguém visse os aviões dele. Por isso que eles não mostravam. É isso mesmo. Né? Que eles não participavam de nada. O Santos Dumont era de uma família muito rica, produtora de café e de trem e aqui no Brasil. Se não fosse os bilionários naquela época, não tinha nem avião. O pessoal época. quer matar os bilionários hoje, né? O pessoal quer matar os bilionários, iriam matar o Santos Dumont. Iriam matar o Santos Dumont. Não ia ter avião. E então, ele foi pra Europa, de fato. Ele era um cara que gostava dos holofotes, ele era um cara que era amigo da alta sociedade de Paris, um cara rico. Tanto é que um dos amigos dele era o Cartier, né? Jacques Cartier, enfim... E... Do relógio. Do relógio, né? Do relógio de pulso Baratíssimo. E tal. Super. E os irmãos Wright, eles queriam ficar ricos. Então eles queriam criar uma patente para poder vender para o governo americano para ganhar muito dinheiro. Por isso que eles encobriam muita coisa e não mostravam muita coisa. Agora, te pergunto o seguinte. Se em 1904, que teve um campeonato nos Estados Unidos que eles correram, Santos Dumont foi, outros pioneiros foram, ninguém voou, mas teve o campeonato. Se você tem já um negócio que voa... Já funciona, e você sai, você tem a patente, e você quer ficar rico, por que você não vai no negócio lá e fala, ó, o que eu tenho aqui, ó, pá, governo americano, compra esse negócio aqui. Porque não era viável ainda o produto, ele estava em desenvolvimento. Por que em 1905, onde muita gente atrela esse filme a 1905, que de fato não é, se você já tem uma máquina superior a tudo que você já viu, que voa dezenas de quilômetros, por que você não vende a patente pro governo americano, então? Sim. Por que você fica segurando até alguém lá na Europa voar, fazer o que você teoricamente estava fazendo, e falar, ah, não, peraí, mas agora eu tenho isso aqui. Então, assim, é muita... a história dos irmãos Wright, ela é muito controversa, entendeu? E isso, relatos de jornais da época. Por isso que você tem que lançar esse documentário aí. Exatamente. Então, assim, é difícil você acreditar... Se você quer ficar rico com uma inovação totalmente disruptiva, um negócio que vai mudar o mundo, e que essa sua inovação já voa, já faz coisas que ninguém no mundo é capaz de fazer, o que você tá fazendo em casa esperando? Sim. Por que você já não vendeu a sua patente, se o seu objetivo é esse? E o Santos Dumont já tinha o histórico de inventor, né? Sim. Ele inventou mesmo o relógio de pulso? Não. O Santos Dumont, ele adaptou o relógio de pulso para homens. Até aquele momento, relógio de pulso era um acessório feminino. Era uma joia feminina. Será que ele, por ser gay, ele não usou assim mesmo? Ele falou, não. Um homem usando. Na verdade, o objetivo foi o seguinte, ele perdeu um dos campeonatos de dar a volta na Torre Eiffel de dirigível, porque ele perdeu tempo procurando o relógio de bolso para ver quanto tempo que ele estava voando para chegar, e aí ele se embananou ali e perdeu esse tempo e perdeu. Quando isso aconteceu, ele pediu pro Cartier, que era amigo dele, fazer um acessório
feminino para ele, para que ele pudesse rapidamente olhar o relógio de pulso, e daí que saiu o relógio de pulso. Então ele não inventou isso, já existia, mas ele adaptou para uso masculino. Tá, era só para mulheres. Era só para mulheres, era um acessório feminino. Entendi. O que será, né? Que relógio... Ah, sei lá, acho que como tem acessórios femininos até hoje, sei lá. Porque o relógio de bolsa, ele já existia. Já. E os homens usavam, naturalmente. E, aliás, eu acho que é por causa disso, porque a mulher usava vestido e não tinha bolsa. Pode ser. Deve ser alguma coisa aí assim, o homem tinha o bolso pra colocar. Apesar que os vestidos daquela época eram tão cheios de coisa, né? Dava pra colocar em algum lugar. É verdade.